Olá, queridos alunos do segundo ano de ensino médio. Prazer revê-los aqui. É uma grande honra estar aqui com vocês novamente para dar sequência à nossa filosofia. Apesar do dia lá fora estar lindo, maravilhoso, com um céu de puríssimo anil, quem não queria estar banhando o rio nesse momento? Quem não queria estar ao lado dos amigos e amigas, numa boa piscina, de repente fazendo gracinhas uns aos outros, o que é o mais importante, né? Mas o fato, meus anjos, é que nós temos que dar continuidade à filosofia. Hoje nós vamos tratar da filosofia de John Stuart Mill, filósofo inglês que vem da linha empirista de pensamento, discípulo, sem dúvida alguma, de dois dos grandes pensadores dos séculos XVIII e XIX, que são John Locke e Jeremy Bentham. John Stuart Mill vai ocupar um espaço cativo na filosofia política e jurídica que nós vamos tratar aqui nesse momento. Ok, meus anjos? Para isso, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 56 e 57. Praticamente encontramos o meio do caminho aqui no nosso curso de filosofia do segundo ano. Muito bem, aqui está John Stuart Mill, meninos. Que homem maravilhoso, como vocês podem ver. Não deixem suas mães, nem mamãe, nem as suas irmãs verem a foto de John Stuart Mill, senão elas se apaixonarão. Infelizmente, John Stuart Mill está morto. Ele não pode recompensar o amor de nenhuma delas, ok? Mas vamos dar sequência às ideias de John Stuart Mill. Ele é chamado de utilitarista, o filósofo do utilitarismo. Nós vamos perceber que na ética de John Stuart Mill, na política de John Stuart Mill, nos aspectos jurídicos de John Stuart Mill, o que estará e será levado em conta é a questão da utilidade das ações dos indivíduos dentro dos ambientes que se formam, seja na Europa ou seja em qualquer lugar desse planeta. Veremos, então, como se deu a base de fundamentação teórica da filosofia de John Stuart Mill. Muito bem? Primeiramente, meninos, o princípio fundamental da filosofia de John Stuart Mill é o chamado princípio da utilidade ou da maior felicidade. O que é isso realmente, meninos? Segundo John Stuart Mill, as ações dadas pelo Estado e pelos indivíduos devem alcançar o maior número possível de sujeitos em relação à felicidade. O que quer dizer? O que isso conta de um modo geral? Stuart Mill estava pensando nas ações realizadas por cada indivíduo. Segundo ele, nós deveríamos ter princípios ligados às ações que estivessem voltados à chamada utilidade. Essa utilidade permitiria que todos nós fôssemos felizes de alguma maneira. Vejamos, não roubar, por exemplo, ou não praticar a corrupção, por exemplo, seriam ações de utilidade de utilidade benéfica à sociedade e que, sem dúvida alguma, tornaria a sociedade mais feliz. O conjunto social seria mais feliz, mais equilibrado, mais harmônico. Muito bem? Vejamos outro exemplo. Um país rico em termos de produção de riqueza e equilibrado em termos de distribuição de renda social. Seria um país mais feliz, mais harmônico e assim por diante. Portanto, meninos, todas as ações, segundo John Stuart Mill, devem estar voltadas para algum tipo de utilidade na qual beneficia não só o indivíduo, mas também a grande parte da sociedade como um todo. Eu vou dar um exemplo um pouco grosseiro, mas percebam a ideia de utilidade como está presente na obra de John Stuart Mill a partir desse exemplo. Vejam, imaginamos que há uma pessoa que tem cometido crimes corriqueiros. Essa pessoa, infelizmente, ela estuprou uma outra pessoa, ela roubou, ela assassinou, enfim. É um cidadão extremamente periculoso, digamos assim. A polícia vai lá e mata essa pessoa. A polícia vai lá e mata essa pessoa. É evidente que o crime, é evidente que
a violência, e é evidente que a ação como um todo não seria o melhor caminho para nós alcançarmos a felicidade. Mas para John Stuart Mill, sim. Por que sim? Porque matar o sujeito que está praticando crimes corriqueiramente seria útil, e isso agregaria uma maior felicidade aos indivíduos e à sociedade na qual fazia parte aquele sujeito hediondo, horrível. Então, meninos, percebam que a ética utilitarista de John Stuart Mill, ela não é uma ética voltada a não procrastine, não faça isso, não faça aquilo, mas é uma ética voltada a um princípio que seja útil e que leve ao maior número possível de pessoas à felicidade, ao bem-estar, à harmonia social e assim por diante. Vejam que interessante. As ações que são dadas e são feitas, elas devem ser dadas com uma finalidade específica, que é justamente tornar as pessoas felizes. Essa felicidade não é uma felicidade, eu tenho um carro, ele ganhou um presente, eu tenho um celular melhor. Não é essa a felicidade que ele está falando. É a felicidade do conjunto de pessoas, que valoriza o conjunto de pessoas que estão presentes naquele ambiente. Ou seja, nós fazemos uma espécie de cálculo. Matar aquele sujeito que não estava fazendo bem à sociedade seria adequado? De repente, para uma sociedade, sim. De repente, retirar essa pessoa de cena, de repente, prender essa pessoa, deixar encarcerado, talvez traria felicidade a todos os outros. Então, você percebe que a ética, nesse caso, está diretamente envolvida num percurso que, ao final, traria o maior conjunto de felicidade possível às pessoas. Lembrem-se que felicidade não é um simples prazer momentâneo, e sim um conjunto de relações que permite uma sociedade gozar de equilíbrio, de harmonia, de bem-estar e, portanto, de felicidade. Ok, meninos? Veremos uma frase do nosso querido John Stuart Mill. O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade, com a fundação moral, sustenta que as ações são corretas na medida em que tendem a promover felicidade e erradas conforme tendam a produzir o contrário da felicidade. Ou seja, as ações éticas, elas devem estar engajadas ou encaixadas num processo que, ao final, levaria as pessoas à felicidade. Lembrem-se que felicidade, nesse caso, para John Stuart Mill, não se trata de um prazer momentâneo, não se trata de um prazer efêmero, mas de um conjunto de ações que resulta num bem-estar coletivo e que, evidentemente, torna uma sociedade mais feliz. Vamos dar um exemplo, meninos. É interessante notar que, antes de fazer essa aula, eu fiz uma coleta de dados e, em 2018, a agência de notícias France Press, né? Ela divulgou um ranking dos países mais felizes do mundo. Ao todo eram 20 países aproximadamente, né? E entre esses países, o primeiro colocado era a Dinamarca. Na segunda colocação estava a Finlândia. Na terceira colocação estava o Canadá. E na quarta colocação, se não me falha a memória, estava a Nova Zelândia, que são lugares, sobretudo, marcados pelo frio, pelo clima frio, temperado. São lugares onde as pessoas têm poucos recursos, no sentido de viabilizar as relações humanas, não são tão próximas por conta dos invernos longos, e etc. Você imagina, portanto, que esses sujeitos são tristes, são lúgubres, são extremamente decadentes. Pelo contrário, o Brasil estava em 17º lugar, entre os 20. E a pergunta que se dava era: por que você, brasileiro, não é feliz? Por conta da violência, por conta da desigualdade social, por conta da carência da educação, por conta das fragilidades ética e moral dos nossos políticos, e assim sucessivamente.
E aí a pergunta se dava, por que os sujeitos lá na Dinamarca eram tão felizes assim? Eles respondiam porque simplesmente aqui é um bom lugar para se viver. É um lugar calmo, é um lugar onde as pessoas se respeitam, é um lugar onde as pessoas se toleram e, evidentemente, é um lugar propício para a felicidade. Então, você percebe que as ações úteis são aquelas que conseguem resultar no princípio da felicidade, na qual descreve John Stuart Mill. Como nós temos uma série de mazelas aqui no Brasil, uma série de transtornos e uma série de oscilações na ética e na moral, principalmente, de modo geral, visto pela política ou na política, você percebe que isso torna o brasileiro infeliz. As ações negativas, elas tendem a nos levar à infelicidade. Você matricula o seu filho numa escola do Estado, por exemplo, e aí você chega lá, você espera que a escola do Estado, de uma forma geral, atenda os anseios desse aluno, e na grande parte, ou na maioria das vezes, faltam recursos, falta desenvolvimento na questão da evolução do professor, falta uma série de dados que, ao final, fará com que aquele indivíduo não seja ou não esteja tão preparado para enfrentar os desafios do século XXI, por exemplo. Isso vai tornar, evidentemente, a sociedade menos feliz, menos capaz de se integrar e menos desenvolvida, não só no seu aspecto ético, mas também no seu aspecto econômico e social. Ok? Muito bem. Vamos entender agora o que John Stuart Mill fala a respeito da liberdade dos indivíduos. Ele é um defensor do liberalismo, ele é filho do liberalismo de John Locke, leu John Locke, faz parte da linha de estudo empírica que se deu na Inglaterra e que se desenvolveu, inclusive, no período em que John Stuart Mill esteve presente. Ele vai dizer o seguinte, meninos. Ele cunha uma frase que eu coloquei para vocês aqui no título, que é a liberdade e a construção do indivíduo. Todos devem valer como um e ninguém mais que um. O que significa isso, meninos? Que todos nós somos livres para admitir a nós mesmos aquilo que nós queremos. Se eu quero ser budista, se eu quero ser evangélico, se eu quero ser católico, se eu quero ser médico, se eu quero torcer para o Corinthians, se eu quero amar o 15 de Jaú, se eu quero me casar com a Ana, se eu quero ser um apostador de negação, o problema é meu. Eu sou livre o suficiente para organizar a minha estrutura de ideias, para formar as minhas impressões do mundo, para determinar a mim mesmo no mundo sem nenhum problema. Sou livre o suficiente, desde que eu não interrompa ou impeça a liberdade do outro. Isso está determinado na outra frase que eu coloquei para vocês, na última linha aqui do parágrafo, aqui do slide, desculpa, quando nós dizemos o seguinte, a partir de Stuart Mill. O único propósito de exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de uma comunidade, contra a sua vontade, é evitar danos aos demais. Ou seja, eu sou livre até o momento em que eu não causo danos ao outro. Eu não tento me impor ao outro, eu não tento satisfazer os meus desejos sobre o outro e assim por diante. Então, é um princípio de liberdade que é muito comum no nosso cotidiano, em nossa vida. Tratarmos a ideia de liberdade a partir de um princípio onde a minha liberdade é inviolável, é um direito natural. Ninguém pode determinar aquilo que eu devo ser ou quero ser. E, do contrário, também vale. Eu não posso me impor e determinar, nem coagir a liberdade do outro para tentar determinar aquilo que eu acredito que deva ser melhor a ele. É ele quem vai determinar a si mesmo. Portanto, meninos, a liberdade de um termina quando começa a liberdade de outro. É uma frase feita, odeio frases feitas, mas essa cabe muito bem em John Stuart Mill e o seu conceito de liberdade. Tudo bem, meus anjos? O terceiro ponto que nós vamos falar é uma retomada do princípio de felicidade, agora justificada a partir das ações de cada indivíduo.
Percebam, meninos, olha que interessante. Eu estava tendo um debate muito bom com os meninos do nono ano esses dias, e nós estávamos tentando identificar na filosofia de Foucault uma proposta que ele faz, que é o seguinte: você tem que ser o melhor possível para todos e para si mesmo em uma sociedade. Esse melhor para todos e para si mesmo em uma sociedade, John Stuart Mill interpreta da seguinte maneira: eu, professor André, de certa forma, eu contribuo para a sociedade. Eu alavanco o conhecimento na minha área, que é de filosofia, de história, eu torno o conhecimento viável e pratico o conhecimento, redistribuo o conhecimento na qual eu adquiri nos últimos 20 anos de estudos de filosofia. Eu tento apaixonadamente mostrar para vocês o quanto é maravilhoso o conhecimento e o quanto isso contribui para a formação do caráter, para a formação da índole de cada um de nós. Então, nesse sentido, eu sou um sujeito que contribui para a felicidade da sociedade. Ou seja, eu contribuo para construir uma sociedade mais justa, voltada para o conhecimento, destinada ao sucesso, na qual vocês vão ter, que é a relação de avaliação lá no Enem e assim por diante. Se você é um ótimo aluno, se você sempre dá uma devolutiva ao professor, se você é um sujeito carinhoso, se você é um sujeito gentil, não só com o professor e com as outras pessoas, você também está contribuindo para a felicidade de todos nós. Agora, se você é corrupto, se você é um sujeito degradante nas relações com o outro, se você é um sujeito preconceituoso, se você é um sujeito fechado, hermético, onde você não considera empaticamente a figura do outro, muito bem. Isso, segundo John Stuart Mill, não contribuirá em nada para a felicidade de todos nós, e sim para a infelicidade. Vamos fazer uma comparação esdrúxula aqui, tá, meninos? Eu não estou comparando a figura de um e de outro, mas o que contribui mais para a alegria ou para a felicidade de uma sociedade? Um sujeito, um médico, por exemplo, que estudou e se dedica a salvar vidas, ou um sujeito que usa drogas continuamente e faz arruaça? O que contribui para a felicidade de uma sociedade? Se você respondeu médico, você está lúcido nesse momento. Se você respondeu a pessoa drogada, evidentemente você deve estar assim. Mas o fato é, meus anjos, que a felicidade ela deve ser entendida como envolvendo tanto a felicidade individual, a máxima potencialidade que você pode destinar a si mesmo, e isso acarretará numa máxima felicidade daquilo que a sociedade também deve representar. É interessante notar que não é só ser médico, é ser pai, ser cidadão, ser amigo, ser equilibrado. Então, não é só ser médico, é ser médico e todas as outras atribuições a mais que são necessárias para tornar a mim um sujeito indispensável ao mundo e para tornar as minhas ações dignas de alcance de felicidade para todos nós. Ok, meus anjos? Portanto, essa foi a aulinha sobre John Stuart Mill. Eu vou passar para vocês aqui uma tarefinha. Eu gostaria que vocês fizessem o 3 da página 61 assim, e o 2 dos complementares, ok? Então, o 3 da página 61 e o 2 da página 62 complementares, tá bom, meus anjos? Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Estou morrendo de saudade de todos, tá bom, meus anjos? Um beijo e até a próxima.